Já temos 3 pessoas nos assistindo aí também, né? No, No Facebook. no Face. Então, estamos aqui, né? Boa noite a todos nossos irmãos que têm nos acompanhado aqui nos nossos estudos bíblicos pela internet, aqui especialmente pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana City. Todas as quartas-feiras, em torno aí das 20 horas, 20h15, nós estamos transmitindo os nossos estudos bíblicos e utilizamos aqui a ferramenta do Zoom para uma transmissão mais participativa, em que alguns irmãos que entram podem participar aqui conosco, comentando, dando a sua opinião. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, reverendo Ananias Feitosa, que sempre tem nos acompanhado nos nossos estudos, trazido seus comentários, assim como outros irmãos da nossa congregação. Tendo em vista que, especialmente por conta da questão da pandemia, nós não podemos, né, transmitir esses estudos da igreja, de fato, né, por conta de muitos dos irmãos serem do grupo de risco. Então, a opção que nós temos aqui é fazer de uma forma remota, pelo Zoom, e tendo a participação desses irmãos e também podendo transmitir na nossa página. Então, nós queremos agradecer aí a sua audiência, a sua participação sempre conosco, e que você pode também dizer que você pode interagir ali por meio dos comentários. Nós sempre, depois aqui da nossa exposição, né, a gente acaba vendo ali os comentários que cada um traz a respeito do assunto. Então, hoje vamos dar início a um tema que é muito, muito importante, muito debatido no nosso meio, que é a soberania divina versus a responsabilidade humana. Especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo, nós temos afirmado a tese de que Deus é quem está no controle de todas as coisas, mesmo da pandemia, mesmo do coronavírus, mesmo de toda essa situação que envolve ali a questão sanitária. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle, nunca deixou de ter o controle de todas as situações. E nós estamos trabalhando esse aspecto, né? Como que Deus pode controlar todas as coisas, né? Deus, ele está mesmo no controle de todas as coisas. Essas aulas são baseadas ali num livro do Jerry Bridges, que tem esse nome. Deus está no controle de tudo? Então, temos tido boas reflexões a respeito disso, e hoje nós vamos continuar refletindo também acerca das atitudes dos homens. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas, mas e o homem? Onde ficam as atitudes dele? Será que as atitudes do homem não contam? Nós somos simplesmente como meras marionetes na mão de Deus? Será que isso é o que a Bíblia nos ensina? Então, hoje o nosso estudo vai tratar um pouquinho disso. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, aqui a nossa tela, os nossos slides, e tenho aqui a grata participação do pastor da Igreja Presbiteriana City, que é o reverendo Ananias Feitosa. Eu peço que ele também ali, né, dê uma palavra uma palavra aí de saudação aos irmãos que estão nos assistindo, certo? Certamente ele vai contribuir muito para o nosso estudo de hoje. Tem a palavra, reverendo Ananias. Boa noite, meus irmãos. É maravilhoso poder nos reunir, embora que não presencialmente, mas através do Zoom, principalmente, a gente pode estar vendo um ao outro, então é maravilhoso poder estar reunidos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e hoje nós temos mais uma visita especial, né? Algumas visitas especiais, que bom, graças a Deus. Um abraço a todos vocês, meus irmãos, um abraço. Amém. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação, para os irmãos acompanharem aí também, né, tendo uma base, uma referência, certo? Às vezes dá né, vamos dizer assim, às vezes acaba que a apresentação dando aí uma travada, mas logo já está dando certo. Então, o tema do nosso assunto hoje é a soberania de Deus sobre as pessoas.
como que Deus ele vai agir soberanamente sobre nós. A gente fala muito da soberania de Deus em termos muito abstratos, às vezes, né? Pensando quando acontecem situações na nossa vida em que nos vemos em dificuldade, muitas vezes, em situações difíceis que nós temos de lidar, é um conforto para nós dizer, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Mas como que Deus exerce essa soberania sobre as pessoas? O que a Bíblia vai nos mostrar a respeito disso? Em termos práticos, é interessante que a nossa proposta aqui não é simplesmente darmos uma visão teológica, né, a respeito desses assuntos que são tão complexos para nós, mas é trazermos uma visão prática. Como que eu devo lidar com essas coisas, com as questões que acontecem no nosso cotidiano, com aquilo que está acontecendo, bom, vamos dizer assim, no meio, na crise sanitária, questão política, vida da igreja, como que a gente lida de uma forma cristã, de uma forma bíblica com isso? Como que a gente entende essa soberania? Então, a gente começa a trabalhar hoje esse assunto que eu acho que é muito importante para nós, para nosso crescimento, para nosso enriquecimento na fé. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir aqui, o reverendo Ananias fica livre aí para fazer os comentários, as suas intervenções, que são muito boas para nós, né? A gente compartilhar isso de uma forma mais informal é melhor ainda do que simplesmente trazer aqui uma palestra. O primeiro ponto que eu quero discutir com os irmãos de como que Deus ele exerce a sua soberania sobre as pessoas é que ele impulsiona as pessoas a agirem da maneira como ele quer, a fazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele já pré-estabeleceu, aquilo que ele mesmo já ordenou antes de tudo, certo? O livro de Êxodo, no capítulo 31, versículo 22, certo? 21 e 22, e versículos capítulo 12, 35 e 36, vai nos contar o quê? Que Deus, no capítulo 3, Deus ali faz uma promessa para Moisés, chama Moisés para libertar o povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito, e levá-lo para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. A gente conhece bem essa história, acredito que todos nós conhecemos bem essa história. E Deus promete nesses versículos dizendo que ele fará com que os próprios egípcios enriqueçam os israelitas, deem a ele tudo aquilo que eles precisam para que eles pudessem, então, prestar o verdadeiro culto a Deus ali no deserto, na terra prometida, para que eles pudessem cumprir os desígnios que Deus tinha estabelecido. E no capítulo 12 nós vemos exatamente isso. Logo após ali a praga dos primogênitos, o faraó então manda o povo, né, embora, permite que Moisés leve ali o povo de Israel do Egito, e nisso a maioria dos egípcios tem o seu coração inclinado a dar riquezas, ouro, para que o povo de Israel pudesse ali despojar os egípcios, né, depois de tudo que, pelos anos ali de escravidão que eles tiveram, para poder, então, construir ali posteriormente a tenda do tabernáculo, todo aquele aparato, toda aquela arquitetura que Deus pediu para que Moisés e o povo construíssem. Então, nesse exemplo, nós podemos ver que Deus impulsiona o coração das pessoas. Deus impulsiona o coração das pessoas a fazerem aquilo que ele deseja, a cumprir os seus propósitos eternos. Então, o homem não é violentado, vamos dizer assim, a sua vontade, ele não está fazendo isso contra a sua vontade. Deus impulsiona a vontade do homem para que haja de acordo com os seus planos e com os seus propósitos. E é interessante nós pensarmos isso, porque isso não aconteceu apenas lá no Egito, mas acontece conosco hoje também. Deus impulsiona a vontade das pessoas para que ele cumpra os seus propósitos. Reverendo Ananias, tem algo a comentar? Opa, não, estava somente acompanhando, e realmente isso é impressionante, porque quando não temos este entendimento, nós podemos pensar que ou Deus faz das pessoas o bom, ou então isso não é verdade e as pessoas caminham conforme o seu livre-arbítrio, né? Então, é importante a gente compreender essas coisas, vai percebendo que Deus realmente não força, ele impulsiona. Essa palavra é bem colocada mesmo, ele impulsiona.
ele vai fazer com que a motivação, né, a vontade do homem, ela, né, ela haja de acordo com aquilo que ele propôs, né, com os A gente propósitos. pode pensar, por exemplo, na salvação, né? Quem nos converte mesmo é Deus. É Ele quem faz toda a obra de conversão, né? Regenerando, né? E para poder a pessoa ter essa, essa, essa vontade, né? Para a conversão. Já foi Deus por trás impulsionando, né? Agora, imagine se tem alguém que veio para a salvação chorando de tristeza porque está sendo trazendo a força, está sendo trazido sem querer, né? Ele vem alegremente, ele vem realmente chorando de alegria, né? Porque não é que Deus o arrastou, é que Deus o impulsionou, realmente a palavra é bem colocada. Outro ponto que às vezes que a gente levanta aqui, especialmente o autor Jerry Bridges, desse livro, né, que temos estudado, que é Deus está no controle de tudo, Deus está mesmo no controle, ele fala que às vezes, aparentemente, o nosso futuro está nas mãos de outras pessoas. Lidamos muitas vezes com situações assim no dia a dia. Por exemplo, nós trabalhamos numa empresa, certo? E determinado trabalho ali, para o seu sucesso, está nas mãos do seu patrão. Do seu patrão te reconhecer, do seu patrão te enxergar você como uma pessoa capaz de te promover. E às vezes essas pessoas elas podem agir de forma maliciosa ou de forma bondosa. No nosso dia a dia, a gente tem essa impressão de que o futuro, muitas vezes, da nossa vida está nas mãos das pessoas, podemos dizer assim. A gente comete alguma coisa num determinado emprego, ou mesmo um aluno na sala de aula lá, ele acaba colando, vamos dizer assim, na prova, então acaba que o que acontece? Às vezes ele pensa, meu futuro está nas mãos dos professores, né? E às vezes é aparente, vamos dizer assim, né? Porque Deus é quem impulsiona o coração das pessoas, e as pessoas agem, né? Não tem a sua vontade violentada, como diz ali a confissão de fé, mas para agir de acordo segundo os seus propósitos, os seus decretos, né? A gente se vê em situações assim no dia a dia. Por isso que a gente mostra, não é uma coisa que apenas aconteceu lá no Egito. É uma coisa que acontece conosco hoje sempre, né? É. Outra Quem só questão. percebe depois, né? A gente só percebe depois. Às vezes a gente só consegue entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida depois que a gente vivencia tudo, né? Exatamente. Muitas pessoas buscam lá, de alguma forma, descobrir a vontade de Deus como se ela tivesse oculta, mas a vontade de Deus nunca está oculta, ela está revelada nas Escrituras. A gente precisa entender a vontade de Deus, né? E às vezes a gente só consegue entender se alguma coisa aconteceu conosco ou não depois que a gente vivencia. Assim, olha, isso realmente foi Deus que nos abriu as portas. É claro que tudo, em última instância, na nossa vida, em primeira instância, eu acho, é Deus quem faz. Mas a gente tem de perceber realmente as coisas depois que elas acontecem, né? Outro ponto também que nós podemos levantar é que, às vezes, as decisões ou ações desses responsáveis são favoráveis e boas, outras vezes más e indiferentes. Como a gente havia falado, às vezes o chefe que está te empregando é um chefe bom, que vai agir ali para o seu bem, mas às vezes ele faz coisas más, ele te prejudica, o teu colega de trabalho te prejudica, coloca a sua situação em dificuldade ali. E às vezes a gente pensa, poxa, a minha vida está na mão desse cara, dessa pessoa, que não tem sequer um compromisso com Deus, que não tem sequer um compromisso com a palavra de Deus. Então, às vezes a gente passa por situações assim, não é verdade? É nessa hora que a gente, às vezes, murmura, né? Puxa, Deus não está vendo. Às vezes pensa, será que Deus não está pensando em mim? Será que Deus não me ama? A gente acaba entrando em crises existenciais muitas vezes por conta disso, né? É, E outra coisa que nós aprendemos também nessa questão de Deus impulsionar as pessoas é que Deus intervém soberanamente no coração das pessoas para que tomem, cumpram decisões que cumpram o seu propósito em nossa vida. Ou seja, nós acreditamos que Deus tem tudo já determinado, né? Nós não acreditamos que o nosso futuro está em aberto, vamos dizer assim, né? Tem uma crença que acredita ali, né? Que uma linha teológica que acredita que o futuro do nosso está em aberto para que nós mesmos possamos ali trabalhar e decidir a respeito dele. Nós
acreditamos o contrário, que Deus já decretou todas as coisas e ele vai impulsionando, intervindo no coração das pessoas para que haja de acordo com a sua vontade, para que nós cheguemos ali ao cumprimento dos seus propósitos para nós. E esses propósitos, eles não são revelados na Escritura, né? Não são propósitos, vamos dizer assim, misteriosos ao nosso respeito. O propósito maior de Deus para nós é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo, sejamos santificados. Então, ele vai usar circunstâncias na nossa vida, sejam elas adversas ou não, para cumprir esse propósito, e vai usar pessoas que tomam, né, essas decisões, boas ou más, relacionadas a esse propósito na nossa vida. Então, nisso nós entendemos a soberania de Deus sobre as pessoas. Tudo que as pessoas falam, ou mesmo a forma como elas agem, ali Deus está intervindo, impulsionando o coração delas. Porém, né, uma das coisas que a gente não consegue entender aqui é que essas pessoas, elas estão agindo por escolha própria, livre e voluntária. Elas não estão sendo forçadas. Esse é o grande mistério para nós, né? Como que a gente pode entender? Mas se Deus faz isso, então ele me trata como robô? Não. Aí que a gente entra lá naquele mistério, né, da soberania divina e responsabilidade humana, aquele paradoxo, né? As duas linhas de trem que estão paralelas e elas se encontram ali no infinito, vamos dizer assim. E Deus, né, está fazendo aí a sua vontade, cumprindo seus propósitos por meio das escolhas das pessoas, e que elas fazem livre, de escolha própria, livre e voluntária, né? Então, isso é muito interessante. Recebemos aqui agora o nosso irmão João também, João Loturco, que está aqui acompanhando pelo Zoom a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje. Seja bem-vindo aí, João. Amém? E aqui no Face, nós temos algumas pessoas, né? Tem algumas perguntas aí, reverendo? Alguma participação, algum comentário que a gente pode... Não, por não, enquanto... pergunta não. Só o pessoal saudando mesmo, tal, dando boa noite, um abraço. Bênção de Deus. Vamos lá, vamos seguir aqui o nosso... Opa, deu aqui uma travadinha, né? Talvez possa até falar isso, né, Denis? Talvez possa até falar isso, que o pessoal que está vendo pelo Facebook, se quer fazer alguma pergunta, pode colocar aqui que te acompanha aí. Claro, com toda certeza. E transmite, né? Pode colocar sua pergunta aí nos comentários, o reverendo Ananias está ali de olho, né? Para poder responder, para a gente poder responder também aqui ao longo da nossa aula interativa, da nossa palestra, né? Quero ler um texto bíblico com os irmãos aqui, que é o que é o texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, né? Dentro desses 3 textos aí que a gente propôs. Provérbios 21. Capítulo 1, diz assim, né? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Esse texto aqui foi muito descritivo, fala como que Deus age, principalmente com governantes, aí, com reis, presidentes, qualquer presidente, ele está inclinando, está dirigindo o coração dele segundo a sua vontade, para cumprir os seus propósitos, né? Está nas mãos do Senhor, né? Isso é interessante. Se ele faz isso com o rei, que dirá mais nós, que não somos reis, vamos dizer assim, que não ocupamos cargos políticos ou públicos. Deus está dirigindo o coração das pessoas, né? Verdade. Reverendo, peço aí para o senhor ler também para a gente aí o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Certo. E, João, você que está nos acompanhando também aí, leia para nós aí o 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 16 e 17. Esdras 1:1. Isso. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Mas, graças a Deus,
que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu o nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Isso mesmo. Esse mesmo, João. Esse texto mesmo. Esses textos, eles ilustram bem o que nós acabamos de ler em Provérbios, que o coração do homem, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Esdras, nós temos ali, por exemplo, o relato bíblico de que ele colocou no coração de Ciro o desígnio, né, de mandar o povo que estava ali cativo na Babilônia de volta para Jerusalém, para poder, algumas pessoas para poder reedificar ali o templo, reedificar ali as ruínas, os muros que estavam em ruínas. Então, era um decreto, Deus estabeleceu isso, e Ciro, entendendo, vamos dizer assim, por livre e espontânea vontade, ele age desta forma, né? Ele faz um, vamos dizer assim, um decreto, baixa um decreto em toda Babilônia, toda a terra da Babilônia e da Pérsia, ali, para poder, então, fazer com que isso, né, um decreto eterno de Deus, se cumpra. Então, você vê Deus agindo ali no coração de um homem ímpio, por exemplo, como Ciro, né? Que Ciro não era ali, até Isaías reconhece, usa a palavra que Ciro, meu servo, né, no sentido de que Deus ele pode inclinar o coração de homens bons e ruins para que façam e cumpram o seu querer. No caso de um homem ruim como Ciro, e um homem bom como Tito, né? Ele dispôs no coração de Tito de estar com os irmãos. Então você vai vendo sempre a linguagem bíblica mostrando que Deus ele vai impulsionando o coração das pessoas, vai impulsionando as pessoas para que cumpram os seus propósitos, né? Tanto com um rei quanto com uma pessoa normal como Tito, um servo de Deus ali na época da igreja perseguida, na igreja primitiva. Ele estava tendo seu coração inclinado a visitar os irmãos, a dispor-se a estar com os irmãos, a servir os irmãos nesse sentido. Isso mesmo. Então, é algo que nós aprendemos aí com relação a sobre como Deus exerce a soberania na vida das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Deus impulsiona as pessoas. O segundo ponto, que além de impulsionar, Deus também refreia as pessoas. Ele só impulsiona determinar, vamos dizer assim, as pessoas para que cumpram os seus propósitos, mas ela refreia as pessoas de fazerem, por exemplo, algum mal, cometer algum mal contra o povo de Deus, você tem que impedir que situações ruins aconteçam com ele. A Bíblia nos mostra isso, né? Deus refreia as pessoas no que diz respeito às más ações que eles poderiam fazer contra nós. E nós temos, por exemplo, aqui o texto de Gênesis 20, versículo 6. Reverendo Ananias, pode ler para nós, por gentileza? Sim. Gênesis 20, versículo 6. Respondeu-lhe Deus em sonho. Bem sei que com sinceridade do coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Esse texto ele é muito interessante porque fala de quê, né? Abraão, ele tinha lá recebido as promessas de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação, e ele sai com sua esposa e passa pelo Egito para ir até onde eles deveriam ir. E ali no Egito ele ficou com medo de que as pessoas ficassem encantados pela beleza da sua esposa. Ele mente, certo? Ele pede para sua esposa mentir, dizendo assim que ela não era esposa de Abraão, mas irmã de Abraão. E foi dito e feito, né? Ela passou lá pelo Egito, encantou os olhos do faraó. O faraó quis deitar-se com ela, só que em sonho Deus apareceu e refreou, impediu que esse mal acontecesse. Veja como que Abraão não estava batendo bem da cabeça, né? Porque Deus havia prometido a ele que do fruto do relacionamento dos dois, de Abraão e Sara, que viria ali o herdeiro, né? Viria ali o prometido, Israel, no caso foi Isaque, né? O filho prometido, e Deus refreou o mal ali nesse momento. Então, esse texto nos indica essa situação, né? Ou seja, Deus refreando o mal que poderia acontecer ali, né?
Verdade. Também, né, temos ali Alimeleque, né, Deus refreando a sua mente para que não atacasse o povo de Deus, né? E vemos várias histórias narrativas dessas no Antigo Testamento, em que Deus nos mostra que, para ensinar como que ele usa a soberania para o nosso bem, né? Deus está sempre agindo, né, para que os seus propósitos se cumpram, seus propósitos redentivos se cumpram, né? Romanos 15, 4. João, pode ler para a gente aí, por favor? Pois, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, isso nos dá exemplo, né? Como diz aqui Paulo aos Romanos, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento está registrado para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos paciência e entender aqui que Deus ele está, né, no controle de tudo e exercendo a sua soberania ao nosso favor. Nós, na nossa definição que nós falamos ali de providência de Deus, né, falamos que providência de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas, o controle de Deus sobre todas as coisas que ele exerce para a sua glória e para o bem do seu povo. Então, tudo que Deus faz, ele está agindo para o bem do seu povo. E isso significa também refrear o mal, né, no coração das pessoas nesse sentido, né? E não só isso. O terceiro ponto que nós levantamos aqui, além de Deus impulsionar o coração das pessoas, de Deus refrear o mal que as pessoas fazem, Deus também dirige os governantes, né? Isso é algo que nós vemos muito claro nas Escrituras. E sempre quando a gente vai tratar desse assunto, é um assunto um pouco delicado, né? Porque acaba sempre ligado ali a algumas questões, né? Como que nós devemos lidar com política, com questões governamentais. Então, é um ponto muito interessante de nós entendermos que, em última instância, quem governa sobre tudo, sobre todos, é Deus, né? Eu costumo falar que a minha visão política especial ela é monarquista absolutista, porque eu creio que existe um monarca, um rei soberano sobre todos, que é Jesus Cristo, um monarca bom que governa sobre todos. É nele em que eu confio, né? É nele em quem está posta a nossa esperança. Então, o que nós aprendemos aqui, né? Que Deus ele estabelece governos para o bem de todo o povo, né? Deus ele coloca ali governantes para que eles possam exercer ali justiça, para que eles possam agir e fazer o bem, né? O propósito de Deus estabelecer um governo, isso é um assunto bem vasto aí, que cabe bastante discussões para nós, mas nós temos de sempre entender isso, que o propósito de Deus estabelecer governos é para que eles ajam para o bem do seu povo, né? Contudo, por causa da pecaminosidade, por causa da corrupção do coração, eles agem de forma contrária à palavra de Deus, né? Mas isso não significa que Deus estabeleceu os governos com um bom propósito. Nós vemos muito isso em Romanos 13, versículos de 1 a 4, que diz ali, né, que Deus estabeleceu a autoridade para que ela pudesse exercer o bem e refrear o mal que existe na sociedade. Então, ou seja, o mal que existe por causa do pecado, ela faz uso da espada, vamos dizer assim, para poder refrear ali o mal que existe na sociedade. Então, Deus determina um bem, um propósito específico para o governo, para os governantes, para os reis, para os príncipes. Na época do apóstolo Paulo, não era um regime democrático, né? Uma constituição democrática, eram imperadores usados pelo capeta, podemos dizer assim, né? Imperadores ali possuídos, né? Que se atentavam contra o povo de Deus. Veja bem, quando Paulo escreveu essas palavras, ele possivelmente estava ali próximo, ali, vivendo o governo de Nero, aquele que incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos e desencadeou uma perseguição terrível contra o povo de Deus. Então, nós não vemos Paulo em nenhum momento ali falando, vamos desobedecer, vamos atacar. O que ele fez? Ele sempre falou assim, orem pelos governantes, né? Então, ele entendia o propósito da instituição dos governos. Deus tem um propósito bom que é para
que eles exerçam bem, certo? Façam justiça, para que eles limitem o mal. Só que os governos, como também são formados por homens, eles são corrompidos, né? Então, e às vezes eles agem ao avesso daquilo que tem, mas ainda assim, Deus usa esses homens para que os seus propósitos se cumpram. Como diz ali o referente, como nós vimos bem ali com o Ciro, né, tratando da pessoa do rei da Pérsia, que liberou um decreto ali para o povo de Deus voltar de Jerusalém, né, para o povo da Babilônia para Jerusalém, né? Ou seja, e aquilo que nós falamos, Deus permite que as autoridades ajam de forma contrária à sua vontade revelada. Então, a gente não deve se impressionar, irmãos. Sinceramente, eu acho que estudando a Bíblia, lendo especialmente ali Daniel, o livro de Daniel é fascinante nesse assunto. A gente comentou aqui na aula passada, lendo o livro de Apocalipse, a gente não deve se espantar com a maldade que a gente vê no governo, sabe? A corrupção, entendeu? A forma como eles não estão agindo para o bem do povo, fazendo apenas aquilo que eles querem para poder se eleger na próxima eleição, permitindo ali que muitos percam a sua vida. Deus, ele permite que essas autoridades agem de forma contrária àquilo que ele revelou para mostrar mesmo a corrupção, né? E a nossa confiança não deve estar neles, a nossa confiança deve estar unicamente no Senhor. Então, a gente vai lá, às urnas, a gente vota pensando naquele que é o melhor, mas no fim de todos, eles acabam agindo tudo de forma contrária, né? Isso a gente tem que ter no coração, assim, que a nossa confiança e esperança verdadeira está em Cristo Jesus apenas. É nele que nós confiamos e homens vão nos decepcionar, seja eles bons ou ruins, né? Sejam eles de esquerda ou de direita, qualquer viés político partidário, a gente tem que entender que quem domina sobre tudo é Cristo. A nossa confiança está nele. Então, é sobre isso que a gente tem que repousar no nosso coração e descansar. Porque do jeito que está, a gente não pode esperar muita coisa boa, não. De ninguém, né? Estamos aí, particularmente, que tenho esse pensamento, né? Eu posso dar uma opinião aqui? Claro, João, fica à vontade. Hoje mesmo eu estava, toda manhã, quando eu saio, eu peço a Deus que guie minha vida, né? Que lá na prefeitura eu vou trabalhar e que da minha boca não saia palavras que vai contra o Senhor, contra as coisas de Deus, que eu seja um testemunho do Evangelho onde eu estiver, né? João, a gente tem que olhar para Cristo o tempo todo, né? A gente tem que sempre estar com os olhos fitos nele em toda a situação e deixar que nosso coração esteja descansado nele, né? E às vezes a gente, assim, eu acho assim que são muito improdutivas essas discussões no âmbito político, porque muitas vezes, assim, Martin Lloyd Jones dizia muito a respeito disso, né? Que o desejo dele era pregar o evangelho para todas as pessoas. Então, assim, ele não entrava em determinadas questões, né? Então, acho que é bom a gente tomar cuidado. A gente está vivendo, assim, numa polarização muito grande, uma briga muito grande. Eu acho desnecessário. A gente não precisa disso, né? Ficar no evangelho de Cristo e pregar o evangelho, que é a nossa ordenança, focar o nosso coração nisso, né? E entender o nosso papel nesse sentido, né? Mas, sempre deixar para lá, vamos dizer assim, provocações, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, vamos dizer assim, a questão política, né? Suas opiniões. Então, a gente tem que focar se elas estão de acordo com o evangelho. O evangelho sempre será a nossa pauta. Sejam elas de que lado. Nós temos, está aqui, ó, o meu olho está aqui no evangelho. Se o evangelho diz isso, beleza, estou com o evangelho. Se o evangelho não diz, não. Se a pessoa que está lá afirma aquilo que o evangelho diz, beleza. Se ela afirma, estou fora. E assim, independente do... Então, é o evangelho o nosso prumo, né? Para todas as coisas. Então, assim, se a gente começar a compreender isso na nossa vida prática, a gente vai... Essas discussões aí, né? Acaba aqui ficando... não tem importância, entendeu? Não tem importância. Essa é a nossa postura como cristão, lendo o apóstolo Paulo e vendo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito, a gente acaba
achando essa a decisão, vendo que essa é a decisão mais prudente de se ter, né? Tem brigas que a gente precisa comprar, tem outras que não, entendeu? Então, assim, tem Sim. brigas, aquilo que o evangelho nos ensina a lutar, a gente vai por ele, aquilo que não, para quê, né? É só a gente ficar criando, vai envelhecendo mais rápido, né? É verdade? Ou então, né, ponto 4 aqui, que é uma conclusão óbvia de tudo, nossa confiança deve estar alicerçada em Deus. É nele. Ele que é o supremo benfeitor e governador de todas as coisas. Nós cremos que todos os governos, eles acabarão se desfazendo, né? É aquilo que, a visão que Deus deu, né, que o sonho de Nabucodonosor lá, quando Deus deu para ele lá, né, uma estátua gigante, né, formada com uma cabeça de ouro, peito de prata, ali pernas de bronze, pés ali de barro, vamos dizer assim, né? E ali representava os grandes 5 impérios da época. E aí no sonho veio uma pedra que não foi cortada por mãos humanas e despedaçou aquela estátua. Né? Essa visão é maravilhosa porque mostra o quê? Que a cabeça de ouro, que era o próprio reino da Babilônia, caiu, a cabeça de prata lá, que eram os sírios, vamos dizer assim, os persas, caiu, o de bronze, que eram os gregos, caiu, e o de barro, que eram os romanos, as grandes potências da época, caíram. Né? E a pedra, ele representa o evangelho, que veio e destroçou tudo, ou seja, e ela cresceu, se transformou numa montanha. Nabucodonosor ficou apavorado com esse sonho. O que estava acontecendo? E possivelmente era a imagem dele mesmo que ele estava vendo ali, né, indo né, sendo destruída. E é o que acontece, né? Todos os impérios do mundo, vamos dizer assim, dos nossos impérios hoje, China, Estados Unidos, Europa, seja lá, eles sempre vão ter ali vão ter de se curvar diante de Cristo, ou seja, o reino de Deus sempre vai ser maior que o governo dos homens. Então, coloquemos a nossa confiança no Senhor, tenhamos discernimento, né? A minha visão não é dizer para você que a gente não deve falar de questões políticas, de nos envolver no cenário político, mas nós temos discernimento cristão, né? Até que ponto, né, essas pessoas que estão ali, né, porque não é só uma pessoa, né, é presidente, é governador, é deputado, é prefeito, é vereador, são todos. A gente tem que ver até que ponto essas pessoas que estão postas em lugar de autoridade, elas estão compatíveis com aquilo que nós pensamos do Evangelho. É o Evangelho na nossa vida, é o Evangelho que nós temos, por ele que nós temos de nos orientar sempre, em todo momento, né? Vendo Ananias? Estamos acompanhando, tranquilo. É isso mesmo, é isso mesmo. Não podemos confiar em homens, né? Confiar em Exatamente. Tem dois salmos aqui que eu quero ler com os irmãos, né, para a gente poder salientar esse ensino bíblico também, né, e entender que é Deus quem coloca quem Ele quer lá. A gente fala, né, que toda a vontade emana do povo, das eleições, mas em primeira instância é Deus quem coloca quem Ele quer. Então, Deus não é surpreendido por ninguém, né? Quem ganhou a eleição, foi Deus quem o colocou ali. Então, a gente tem que estar sempre, né, tendo o nosso coração postado nisso, né? O capítulo 33, o Salmo de número 33, versículos 16 e 17, dizem assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre valente. O cavalo não garante vitórias, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Então, esse salmo ele é muito interessante, porque ele exalta a Deus como criador e sustentador de todas as coisas e que governa todas as coisas. E ele faz um contraponto com os reis, com os imperadores. Ele diz assim, né, que olha, comparado diante de Deus, ninguém pode se livrar. Todos eles vão acabar em nada, ou seja, por mais que eles se levantem, que eles tragam ali os seus exércitos, os seus cavalos, a sua potência, vamos dizer assim, armamentícia, eles não vão, né, se livrar diante da ira do Senhor. Diante de Deus, eles são como a relva que passa. Né? Então, esse é o nosso pensamento. A nossa confiança deve estar em Cristo, que é o nosso Deus. Né? E, então, lembrando dos pontos aqui que nós vimos aqui, primeiramente, vimos que Deus impulsiona a vida das pessoas, certo? Deus refreia as pessoas e também Deus dirige os governantes para estabelecer ali, para viverem
de acordo com a sua vontade, fazer aquilo que eles querem. Irmãos, acredito que, por hora, a gente para por aqui, né? Temos ainda outros pontos que nós vamos sustentar aqui, outro planejamento, outros pensamentos. Queremos trabalhar a confissão de fé também nesse ponto, aquilo que a nossa confissão nos fala. Então, nós fechamos com esses 3 aqui para não ficar extenso demais também, né? E os irmãos poderem aí também, né, pensar a respeito desses pontos aí para nossa aplicação, certo? Muito bem. Então, vamos terminar com uma oração, uma palavra de oração. Peço ao reverendo Ananias que nos dirija e nos conduza nesse momento, né? Soberano Senhor, nos colocamos diante do Senhor com os corações rendidos, reconhecendo, ó Pai, que nada somos, mas que temos no Senhor toda a nossa grandeza, todo o nosso poder, toda a nossa sabedoria, tudo que temos, tudo que somos. Tudo isso, ó Pai, vem do Senhor, porque é o Senhor quem dirige todas as coisas, é o Senhor quem governa todas as coisas, particular, a ponto de conhecer até quantos fios de cabelo nós temos. Isso significa, ó Pai, um cuidado muito particular sobre cada um de nós. E o Senhor tem esse cuidado sobre a tua igreja, e o Senhor tem esse cuidado sobre os reinos, sobre os governos, a ponto de levantar reis e destronar reis. O Senhor é quem faz todas essas coisas. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos pelo Denis, que tem trazido esses estudos, agradecendo pelos irmãos que têm acompanhado. Faz-nos crescer espiritualmente, ó Pai, no conhecimento do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só para deixar uma palavra registrada, tem uma participação especial comigo aqui acompanhando o nosso estudo. Dá um alô aqui, pai. Meu pai está aqui comigo, né? Está aqui passando. Ô, João doutor, tudo bom? Tudo bem, tudo certo? Faz dia que ele está aí acompanhando aí o filho. Oi, João, não entendemos. Faz dias que o seu pai está aí? Faz horas, chegou hoje e vai embora amanhã já. Que nem um trovão relâmpago assim, entendeu? Ah, rapaz, tão pouco assim? Muito pouco, né? Mas Deus abençoe, meu irmão, viu? Deus abençoe na sua viagem de volta, na sua casa. Deus o abençoe, viu? Deus o acompanhe. Um abraço a todos. Abraço, irmãos. Deus abençoe. Então, a gente encerra aqui a nossa transmissão de hoje. E se assim Deus nos permitir, quarta-feira estaremos de novo aqui as nossas lives aí com o reverendo Ananias, com os irmãos da CIT, aqueles que têm participado, o João, e dando continuidade aos nossos estudos. Que Deus abençoe e dê uma noite cheia de graça para todos nós. Amém. Amém? Até mais. Deus abençoe. Tchau.